isso aí, estamos de volta ao programa aí agora, José. Agora com o segundo bloco, que nós vamos discutir, vamos comentar, né, a respeito de um amigo do o guru da educação do Guedes, que é o Gustavo Yoshi, que a gente já sabe que é um economista metido a educador. Coitado, desculpa. Ele sempre dá os pitacos dele na educação, né? E ele, com um livro que ele fez recentemente, ou não recentemente, não me lembro, mas ele fala sobre 12 mitos da educação brasileira, os quais ele pretende derrubar esses mitos, né? Ele desmitificar. Ele lançou agora esse... Ele lançou agora, acho que foi agora, faz pouco tempo, né? Esse livro. Então ele pretende desmitificar esses problemas que foram apresentados. Ele apresentou, são 12 itens, e nós vamos comentar esses itens, né? Vamos ver o que nós achamos a respeito. Bem, enfim, vamos lá. Olha, tem uma frase que eu concordo, tá? Pra não falar que... Não concordo com tudo, né? Aliás, o Gustavo Yoshi, um tempinho atrás, ele escreveu um texto chamado Professores Acordem. Exato. Né? E aí, eu contra-argumentei e escrevi o texto. Professores realmente acordem. Se você não leu, leia, tá no meu blog, né? Que é o vicguedes.blogspot.com. Tá lá, professores realmente acordem. Interessante que o Gustavo leu e não comentou, né? Não entendi por quê. E eu sei que ele leu porque a gente se tromba no Twitter de vez em quando. Bom, e aí? Vamos lá. A pergunta... O nome do livro dele é O que o Brasil quer ser quando crescer? É isso? Exatamente. 254 páginas, custa R$ 36,90. Isso. E esses 12 itens é o que o Brasil deveria fazer para poder crescer, né? Então vamos... Então, eu ia falar a frase aqui. A frase. A frase diz o seguinte... Cadê? Perdi a frase. Mas é alguma coisa... Tipo assim, o dia que nota baixa, ou as notas baixas da educação tirar voto de político... Isso, ele fala isso mesmo. O dia que nota baixa tirar voto de político, a coisa melhora. Eu concordo também. Só. Também é só, né? Bom, o primeiro mito diz o seguinte: o Brasil investe pouco em educação. Então, o mito é, o Brasil investe pouco em educação. É verdade isso ou é mentira? Não. Para nós, o Brasil não investe pouco em educação, investe bastante. Sim. Mas ele investe mal. Nesse momento a gente até está meio que concordando e eu já não estou gostando. Bom, vamos lá. Ele diz o seguinte aqui: se um médico prescreve um remédio para uma doença e ele não surte efeito, a primeira opção é aumentar a dosagem. Se o problema persistir, provavelmente o médico tentará outro medicamento. Quando o assunto é educação, a lógica segue o caminho oposto. A solução para todos os problemas é sempre aumentar a dosagem do que se considera o único remédio, ou seja, o dinheiro. Os defensores desse tratamento desconsideram o fato de que repasses de verba cada vez maiores já foram anunciados por programas como o Fundef e o Fundeb, sem melhorar a qualidade da educação. Apesar disso, o Plano Nacional de Educação, recém-sancionado pela Presidente, prevê que até 2024, 10% do PIB brasileiro deve ir para o setor. Segundo a Unesco, países como a Finlândia, China, Irlanda e Coreia do Sul, que apresentam os melhores índices educacionais do mundo, gastam até 5,7% do PIB em educação. Em contraponto, nações como Quênia, Namíbia, Armênia e Mongólia despendem entre 7% e 12,9% do PIB. Mesmo assim, não conseguiram solucionar o problema da baixa qualidade de ensino. Bom, um detalhe do que o Gustavo fala, ele fala que a maior quantidade de dinheiro na educação não vai resolver o problema da educação, no que nós concordamos também. Porém, ele não fala o porquê. Então. O Gustavo, nós falamos. Então. O problema é que o Gustavo ele tem essa visão fechada em torno do PIB, né, e ele não vê o que está por trás disso. Na realidade, nós somos contra esse aumento, né, de dinheiro na educação, única e simplesmente por conta da corrupção. Exato. Como esse dinheiro ele é
Ele é mal gerido. utilizado, né? A União tem por obrigação aplicar 18% dos seus investimentos em educação. Estados, municípios e Distrito Federal, 25%. É muita Isso. grana. É grana pra É caramba. muita grana que vem para a educação. E não é à toa que a educação, assim como a saúde e a segurança, são os itens onde mais existe corrupção. Né? O desvio de verba, licitações fraudulentas, né? Construções que não estão a contento do que está no contrato, Exatamente, né? já discutimos Superfaturamento de mochila, superfaturamento de merenda. uniforme, né? Máfia da merenda, que mais? Cadernos, materiais escolares, livros didáticos. Editoras. Os tablets que vão salvar a educação. Exato, tablets Né? Quem também, ganha dinheiro vai salvar com a isso, educação. né? Quem ganha dinheiro com isso, quem fornece é quem está vendendo. E não necessariamente que vai melhorar a qualidade da educação, o aumento do dinheiro. O retorno é muito pouco. Agora, é engraçado que o segundo mito que o Gustavo discute, né, é a parte onde eu mais quero bater. É que ele diz que os professores são mal remunerados. Não, ele diz que isso é um mito. Isso é um mito, É um exatamente. mito. Os professores mal remunerados. É um mito, isso não é verdade. Não, claro que não. Acontece que ele faz uma comparação, que, pelo amor de Deus, ele fala inclusive que o professor seria mal remunerado, não por ser professor, mas por ser brasileiro, ou seja, todo brasileiro ganha mal. Se é que eu entendi a lógica, né? No Brasil, o salário da maioria dos profissionais, como médicos, engenheiros, artistas e professores, é em média 3,5 vezes inferior ao pago a profissionais das mesmas categorias nos Estados Unidos. A diferença salarial é explicada pelo PIB per capita de cada país. O professor ganha pouco por ser brasileiro, não por ser professor. O argumento comum, porém, é de que se o Brasil quiser atingir o patamar educacional de países desenvolvidos, como os próprios Estados Unidos, deve pagar o mesmo a seus docentes. Isso desconsidera o fato de que quase 80% do gasto com a educação aqui são destinados a pagar salários de professores e funcionários. Quero saber de onde que ele tirou isso. Né? Que é fácil, posso falar o que eu quiser aqui. Não preciso provar nada, a mesma coisa acontece com... Quer dizer que 80% do dinheiro da educação vai com folha de pagamento? Eu desconheço totalmente esse... Pode me chamar de mal informado, mas eu gostaria de saber a fonte dessa pesquisa. Rapaz. Se pagarmos aos docentes brasileiros em termos nominais, o mesmo que os americanos recebem, eles seriam a única categoria a atingir esse patamar salarial no Brasil. Os demais profissionais, contudo, continuariam a ganhar 3,0 vezes menos. O problema do Gustavo Yosp parece que é uma coisa que ele não quer entender. Eu gostaria muito que ele me explicasse como que um professor, tá, ele consegue sustentar a sua família com quanto que está o piso? Olha, 1.800? Não, você chegava, era 1.700 e pouco, não chega a 1.800. Tá, então vamos lá, eu ganho um pouco mais do que isso. Tá? Me explica como que um professor, trabalhando 40 horas semanais, ganha R$ 2.500 e consegue se atualizar, viver, sustentar a sua família, ter uma vida cultural. Porque vamos lá, professor ir ao cinema é luxo? O que o cidadão precisa entender é que o professor é um agente cultural. O professor ele tem por obrigação ler jornal diariamente. Isso não cai do céu. O professor ele tem por obrigação assistir filmes. E não adianta querer baixar da internet ou comprar R$10 no camelô, né? Porque aí você está só contornando o problema. O professor ele tem que ir ao teatro. Eu vou repetir, ele é um agente cultural. Tá? O material de consumo do professor ele é caro. Assim como do médico também, como do advogado também. Tá? Porque são profissões são prestações de serviço que requer um cara preparado. Tá? Você ser consumidor de livro, você ser consumidor de jornal, você ser consumidor de cultura para poder trabalhar plenamente com as crianças, isso é caro. Agora, se for para pegar um livro didático, decorar, passar na lousa,
para uma massa, aí é fácil. Aí eu não preciso estudar. Estudar é caro. Isso eu tô falando, o cara que estuda por conta própria, a partir do que eu falei, livros, né, documentários, vídeos, vai fazer os cursos de pós-graduação, bem caro. Cursos de curta duração, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, o que deveria ser a obrigação de todos os professores. Exato. Vai fazer isso sustentando família. Aliás, vai estudar trabalhando. O cara hoje no Brasil, o professor hoje no Brasil, ele trabalha em 2, 3 escolas diferentes, não é por furor pedagógico, não é por amor pedagógico, é para o cara poder se dar ao luxo de ter um salário de pelo menos 3, 3,5. Eu não sei se o Gustavo Yoshi sabe o que é viver com 3.000, 3.500 reais por mês. Eu não sei o que esse economista tem na cabeça para achar que qualquer cidadão de classe média, que seja, segundo o IBGE, consiga sustentar a sua família, ser um professor com qualidade, ganhando esse salário. Trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite, tendo que se atualizar. Me explica como, qual é a mágica? Qual é a mágica? Eu não consigo entender qual é a mágica que o Gustavo quer que façamos. Ou eu sou muito burro, ou o guru da educação aqui realmente tem a fórmula e eu não consigo entender. Por outro lado, ele diz que o professor ganha mal não pelo fato de ser professor, mas pelo fato de ter nascido brasileiro. O que significa, claro, no meu entendimento, é que todos os brasileiros ganham mal, na verdade. Talvez quisesse dizer isto. Na verdade, o problema é muito maior. Todo mundo ganha mal em relação à renda per capita. Bicho, e isso que ele está falando, né? O brasileiro ganha mal porque é brasileiro. Cara, eu teria vergonha de escrever. Mas por outro lado, você fala um negócio desse, você fala o seguinte, então, nas entrelinhas, estaria dizendo o seguinte, você quer ganhar bem? Vá fora do Brasil, vai trabalhar fora daqui, porque aqui você vai ganhar mal. Eu não vou nem perder tempo discutindo esse ponto, porque essa frase que o Formoso escreveu, cara, é de uma tremenda imbecilidade tamanha, né? Porra, ser brasileiro é sinônimo de ganhar pouco. É isso? Inferno, cara, isso daí não merece ser discutido, não. Outro item aqui. Ganhando mais, os professores vão ensinar mais. Ele diz que isso é um mito. Eu acabei de falar tudo que eu acabei de falar, mas vamos lá. Ver o que eu... Não há na literatura empírica nacional e internacional provas de que salários mais altos influenciam a melhora na qualidade de ensino. Uma simples constatação disso é que os sucessivos aumentos no piso salarial dos docentes brasileiros, que aumentam... Sucessivos aumentos? É uma coisa assim fantástica. Sucessivos aumentos. Não tiveram reflexos nos índices educacionais e também não solucionaram os problemas das greves que continuam acontecendo todos os anos. O sistema educacional é perverso. Se o professor faz mal o seu trabalho e ainda assim ganha mais, por que lutar para fazer um trabalho melhor que não trará mais ganhos? Esse vídeo vai pro YouTube, eu não posso falar o que eu tô pensando. Não, porque assim, realmente, você pagar um salário maior e o cara não estudar, realmente... Ou não render o que deveria render. O que vai fazer o professor dar uma aula melhor é estudar. Tudo bem. Agora, não adianta eu colocar o capacitar a isso. Não adianta eu pagar mais pro cara se o cara não estudar. Muito bem. Agora me explica, como é que o cara trabalha em 3 escolas diferentes, das 7 da manhã às 11 da noite? Claro, é o que eu falei, ninguém acumula cargo por amor à profissão. Ninguém acumula cargo em 2, 3 escolas por furor pedagógico. Extrema necessidade. Eu preciso pagar conta, bicho. Extrema necessidade, nada mais do que isso. Agora, se eu tiver um salário bom, que eu não precise... Não precisa ser o salário. Tá? Eu não preciso me desdobrar, né, em 3 ou 4. Né? Pô, eu tenho lá o meu tempo de serviço, tá, de 40 horas semanais
bem remunerados, e dessas 40 horas semanais, dessas 40 não, tá? Eu vou até acrescentar aí mais 10 ou 15 horas semanais. Para poder estudar, eu não vou precisar estar em outra escola trabalhando. Dando aula. Posso dedicar a mim mesmo. Evidentemente, até certo ponto, ganhar mais não quer dizer melhor qualidade. Realmente não quer. Pura e simplesmente não. Só que o que o Gustavo não enxerga, que ele faz questão de não enxergar, é isso que eu tô falando. Que o cara que ganha mais você vai dar condições de trabalhar que ele melhore. menos tempo na escola, trabalhar menos tempo certeza. E ter mais tempo para estudar, aí ele vai melhorar a qualidade do seu ensino. Evidentemente, se paga-se melhor, você tem também condições de exigir mais. Claro. O Estado, claro. no caso escola pública, terá que ter mecanismos para que seja medido isso. Sim. Outro dia nós lemos não é pagar simplesmente por pagar. Outro dia nós lemos uma reportagem aí de alguém, não lembro em que cidade, que estado que era nos Estados Unidos, que estava abrindo um processo para demitir professor. Tá? Porque o professor enrolava a aula, não trabalhava. Exato. Só que o salário do cara era bom. 15 pau. Pô, o salário do cara era bom. Aí, bicho, é simples, é uma regra de mercado. Você está pagando bem o seu funcionário. E o camarada falava justamente isso, ele ganha bem para isso. Sim, não está fazendo, né? De acordo? Tchau. Se é um salário de miséria, você aplica a... Você vai devagar, porque você sabe que o cara não é porque você sabe que o cara é mão de obra barata explorada. É um princípio simples do mercado. Ele, por ser economista, deveria ter estudado um pouco mais isso. Paga pouco não é isso nada. Que me irrita. Você paga 500 conto pro cara e quer que o cara trabalhe no mesmo nível de outro que recebe 15 mil? Para com isso, Gustavo. Não vai ter nunca. Não vai ter. Ou então ele acha que o professor é um missionário. Só se for. Então você tem que ganhar pouco e trabalhar otimamente bem. Com todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Não, para com isso. Outro esse mito, esse é bom. Outro mito dele aqui. As salas de aula têm alunos demais. Não tem. Não, tranquilo. Não. Eu queria ver 55 alunos, né, de ensino médio numa sala é pouco. Não, claro. Comênios no século XVII escreveu lá muito bem que o professor ele poderia ter turmas de até 150 alunos. Qual é o problema? Nenhum. Isso lá quando ele escreveu, né? Naquela época o aluno não abria a boca nem para... Este é um dos mitos comumente relacionados à baixa qualidade do ensino e à necessidade de aumento salarial dos docentes. A relação, porém, não resiste à apuração de pesquisas empíricas. Elas mostram que em salas com menos de 20 alunos, a turma aprende o mesmo que em uma sala mais cheia. O único fator que faz a diferença real é o professor e sua capacidade de gerir uma sala de aula e transmitir conhecimentos para o grupo. Bom, logo você vê que ele não conhece exatamente uma sala de aula. Ele não sabe o que é Foi o escola. O tempo que você fez, você fez faculdade, o tempo que você fez ensino médio é totalmente diferente de agora. Eu proponho um desafio ao Gustavo. Eu proponho de verdade um desafio ao Gustavo. Gustavo, ele vai se caracterizar de professor da rede pública comum e sem dizer nada a ninguém, ele vai se infiltrar numa escola como professor, vai assumir uma turma e eu quero ver. Por um mês. Por um mês, Gustavão. Vamos ver se topa aí o desafio. Você você que é economista, deve entender mais ou menos bem de matemática. Vai lá. Uma turminha de quinta série, sexto ano, uma turminha de terceiro ano do ensino médio, né? Aí bate o sinal, vai para uma turma de primeiro ano. Vai lá, um mês. Uma escola. Vai como eventual. Uma escola pública. Eventual. Não, uma escola pública. Eventual. Não precisa ser eventual, não precisa chegar nesse nível, não. Eu quero ver não precisa ser professor eventual, não. Porque se ele chegar numa sala de aula e falar que é professor eventual, aí ele não vai conseguir dar aula mesmo. Aí vai com o rostinho bonitinho dele, agrada pelo menos uma parte da sala e ele consegue dar aula. Vai lá, Gustavo. Faz o teste, bicho. Vê se não tem relação uma sala com 50 e uma sala com 15, com 20. Vê se tem diferença. Tá? Eu te proponho esse desafio.
Seria interessante para você poder escrever. Sim, aí você vem me massacra. Olha, eu fui lá, fiz a experiência e confirmado. E eu sou... Confirmado. Eu sou... Não é, né? O negócio não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Vai lá. Sai um pouquinho do ar-condicionado, vem aqui, ó, na linha de frente. Aí a gente conversa. Escola em tempo integral vai melhorar os índices educacionais. Isso é um mito. Outro mito. Há evidências de que mais horas aula melhoram o desempenho acadêmico. O problema é que a carga horária brasileira, que já não é alta, realmente é cumprida e raramente. A maioria raramente é cumprida e a maioria dos programas de ensino integral praticados no Brasil oferecem atividades não acadêmicas como a música e o esporte no contraturno. Desse modelo, o ensino em tempo integral é um desperdício. A primeira prioridade deveria ser usar o tempo de aula de modo eficiente, pois o Brasil é um dos países que mais desperdiça tempo com atrasos de professores e alunos, anúncios, chamada, etc. Quando essa carga horária estiver bem ocupada e quando os programas no contraturno forem de português, matemática e outras disciplinas, o desempenho dos alunos vai melhorar. Nesse caso, eu seria totalmente favorável à iniciativa. Sou obrigado a dar um pontinho para ele. Além de não conhecer a realidade da escola, também não conhece a parte pedagógica. Tá? Ele quer, no caso aí, da escola integral, aumentar a carga de matemática, de português no contraturno, né? Não adianta. Mas também já foi provado que não resolve. Não é isso. Eu vou apresentar ao Gustavo, um colega nosso, chamado Professor Pierre. O Professor Pierre, ele diz o seguinte: se você der uma boa aula de manhã, 50 minutos, e depois o aluno, uma boa aula, sim, não é o texto na lousa, aquela bagunça, e depois o aluno fizer o exercício que ele chama lá de exercício de memorização, de aprofundamento, ele vai ter que refazer, né, o processo para ele realmente gravar, aprender aquele conteúdo. Muito bem. O aluno vai ter aprendido. Ótimo. Se você ficar das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde estudando ininterruptamente, teu cérebro vai bloquear, vai cansar e você não vai conseguir ligar o Lé com o Cré. Tá? Não é assim que funciona. Vai ter uma hora que vai cansar você precisa não vai render nada. Você precisa mesclar atividade intelectual com atividade física. Daí a questão da música, do esporte, das artes, do lazer, estar interligado na escola de tempo integral com a aula de qualidade é o que pode surtir efeito. Tá? Eu não vou me aprofundar nisso daqui porque, né, ainda tem muita coisa para falar. Nós estamos no quinto item, né? Mas enfim, eu acho que está precisando estudar um pouco mais. A tecnologia vai resolver o atraso escolar. Isso é um mito. Sim. Esse eu também concordo. Bom, vamos ver o que ele fala. Quer ler? Por quê? Eu já tô... Tá cansado? Estou cansado de tanta baboseira. Praticamente toda pesquisa sobre o assunto, não apenas no Brasil como no exterior, mostra que não há relação entre a presença de computadores na escola e o aprendizado. Ainda assim, o Ministério da Educação decidiu, em 2012, dar tablets aos professores, a um custo de 150 milhões de reais. O fracasso atual das tecnologias em sala de aula não quer dizer que elas não possam dar resultados no futuro. A utilização de softwares específicos para aprendizado tem mostrado resultados positivos, principalmente em matemática. Mas o melhor software educacional disponível hoje é disparado o cérebro de um bom professor. Sabe o que ele não toca no assunto aqui? Justamente isso. Por que deu tablet para os professores? Vamos discutir Quem ganhou porquê, dinheiro? né? Quem ganhou dinheiro com isso? Agora vamos colocar lousa digital na escola. Quem é que vai ganhar com isso? Da onde vem esse dinheiro?
Nesse aspecto, eu sou obrigado a concordar com ele que o bom cérebro de um professor, ou o cérebro de um bom professor, faz toda a diferença. Sem dúvida que faz. Mas veja, nós estamos falando daquele professor que você diz que não ganha mal, ele ganha bem. Sim, ganha. Só que ele não consegue estudar. Ele não consegue melhorar o seu nível. Ele está estressado, cansado, porque ele trabalha em 3 ou 4 escolas. Né? Então, acho que fica meio complicado, né, Gustavo? Então, uma coisa ligada à outra. Outro mito. A escola tem que formar cidadãos críticos e conscientes. Isso é um mito? Será que isso não é verdade? Esse argumento reflete a ideologização do ensino presente em todas as escolas brasileiras. Pesquisas do INEP com professores mostram que 9 em cada 10 docentes concordam com a afirmação de que o professor deve desenvolver a consciência crítica, social e política das novas gerações. Menos da metade, no entanto, acredita que o professor deve evitar toda forma de militância e compromisso ideológico em sala de aula. Essa percepção, além de alterar o conteúdo a ser ensinado, afeta a forma como ele chega aos alunos. Por isso, trabalhos em grupo passaram a se sobrepor a exercícios individuais. Notas e provas passaram a ser vistas com maus olhos e recompensar o mérito acadêmico é equivalente a premiar uma competitividade nefasta. É impossível, porém, medir se essa filosofia está efetivamente criando cidadãos críticos e conscientes ou apenas se sobrepondo ao ensino de conteúdos. Bom, se o Gustavo Iosp, que escreve na Veja, que é da Editora Abril, abrir a revista Nova Escola, que é da Editora Abril, ele vai conhecer um cara chamado Paulo Freire, em que ele deve odiar, porque o Gustavo Iosp, ele vem de uma linha de extrema direita, que é extremamente burra, e que não consegue enxergar além da sua própria face. Tá? Não que eu esteja defendendo a esquerda, porque a grande semelhança que existe entre a direita e a esquerda é o nível de burrice a qual as duas se prendem, né? Se prendem. E quando se coloca a questão da consciência crítica, eu imagino que seja algo exatamente com o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Livre de qualquer preconceito religioso ou político, a gente tem total liberdade e discernimento de falar aquilo que a gente acha ser coerente. Agora, que isso vai suprir conteúdos, aí desculpa, a gente precisa combinar de que tipo de conteúdos, porque o cara joga isso no abstrato e passa a tratar como uma verdade. Uhum. Agora não entendo como esse argumento de que formar cidadãos críticos e conscientes é uma ideologia, isso? É que o Gustavo Iosp, assim como qualquer um de direita, acha que a escola quando é você fala um centro de alienação marxista. O que mostra muitas vezes a total incompetência que essas pessoas têm de enxergar a escola. Quando você fala em cidadão consciente, você fala de cidadão autônomo. Independente de ser de esquerda, de direita, de centro. Sim, sim. Porque quando o camarada se torna consciente, ele já internou, ele já adquiriu a consciência necessária para não fazer coisas erradas. E agir dentro de uma ética, dentro de uma moral. Agora, o que isso tem a ver com ideologia? Realmente não estou entendendo. Não, é que o Gustavo, ele vem de uma linha que diz que a escola é um centro de militância marxista. Infelizmente, existem sim muitos professores que trabalham, na minha concepção, de forma errada, que pregam uma certa ideologia em sala de aula. Isso existe. Mas também eles são marxistas de capa de livro, vai? Sim, porque a maioria não tem um mínimo de bagagem, e se tem, apenas reproduz ideias prontas, não tem discernimento para construir a sua própria ideia. Agora, tem muito professor que, infelizmente, tem, tanto da direita quanto da esquerda. Tem em qualquer lugar. Não é privilégio de aí ninguém, já né? é outro problema. Agora, independente do camarada ser de direita, de esquerda, do centro, de um lado ou do outro,
a consciência crítica, É. ela tem que existir. Senão a gente enterra toda a história da educação desde Platão. Exato, se você não for crítico, consciente e crítico, o que você vai ser? Me fala, você vai ser o quê? Um alienado, o que o um Gustavo, burro, o que o Gustavo tem que entender, uma vaquinha de presépio, é isso? o que o Gustavo tem É isso que a direita quer, né? é que ser crítico e ser consciente não significa ser marxista e nem Não. tampouco ser neoliberal, liberal democrata. Nada a ver. Na minha Não opinião, é não tem isso. nada a ver. É o cara ter discernimento dessas correntes filosóficas e poder muito bem transitar e argumentar entre elas. E decidir o seu destino. Para não ser exatamente alguém tapado, né? Que conheça só um lado da moeda, né? Bom, enfim. Não vou falar besteira demais e aí eu não tenho dinheiro Fica registrado. Não tenho dinheiro para pagar processo. O advogado vai tirar você de lá. Eu não sou colunista de nenhuma revista que paga-se bem, então... Rankings educacionais não levam em consideração a realidade das escolas. Ele diz que isso É um mito. Não, mas não leva mesmo. Isso faz tempo, né? A gente já falou a respeito disso, né? Não leva mesmo. Dos índices que não refletem a realidade das escolas. Não é É levado, um pouquinho mais pra cá. não é levado em consideração, né? É verdade que os rankings educacionais não consideram fatores socioeconômicos. O que se esconde por trás desse mito, contudo, é a ideia de que, por causa disso, eles não podem ser considerados bons termômetros para a educação, como apontam os críticos das avaliações externas nacionais e internacionais. Claro, afinal de contas, o cara que está no centro de São Paulo tem as mesmas condições de alguém que está no Alto de Xingu, que depende do barco para chegar à sua escola dali a 60, 70 quilômetros. Não tem diferença nenhuma. Não, absolutamente não. Os rankings estão certos em não considerar esses fatores, porque eles devem medir o conteúdo que está sendo ensinado em uma determinada etapa de ensino, independente da localidade da escola. É óbvio, é o que eu acabei de falar. Né? Afinal de contas, um aluno no centro de São Paulo, né, que tem a escala, que consegue muito bem desenvolver a escala logarítmica de cabeça, tem as mesmas condições do meio daquele que está no Alto Xingu. Não estou falando que aquele que está no Alto Xingu é mais burro ou menos burro, não é essa a discussão. Estou falando que ambos têm as mesmas condições e ponto. A alimentação é a mesma. Não, a escola é a mesma, a qualidade do ensino, do aprendizado tudo é exatamente igual. a mesma. O professor é igual, Sim. ganha a mesma coisa. Se eles considerassem o fator social, esse serviria apenas de muleta para justificar o fato de que em regiões mais pobres os alunos aprendem menos e não há nada a ser feito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que ser feito. Não, e outra, não quer dizer... Isso que ele está falando é besteira. Ah, vá. Aliás, mais uma. O aluno da zona rural aprende menos do que o aluno Não aprende. Às vezes ele aprende até mais. Até porque, se pegar as notas das avaliações, pegar o próprio IDESP do estado de São Paulo, muitas vezes as notas do interior são melhores do que das regiões daqui. Exatamente, porque a condição socioeconômica e cultural é outra. Nessas zonas, nesses locais mais afastados, às vezes, ainda a família tem essa ascensão ao aluno, ou seja, não deixa ele fazer o que ele bem entende. Agora, vai estar presente na escola, uma série de fatores. Agora aí tem um detalhe interessante que eu preciso chamar a atenção. Alguém que esteja realmente prestando atenção vai virar e falar que eu entrei em contradição. Vamos lá. Para isso vai depender da coluna que foi sistematizada nessa matriz de avaliação. Também. Tá? Quando você pega uma avaliação internacional como o PISA, por exemplo, né, e aplica de maneira igual no Brasil, na Namíbia e nos Estados Unidos, você tem condições que não tem como colocar todo mundo no mesmo barco. Não tem como. Agora, a não ser que você pegue as competências mais básicas e aplique. Aí você tem uma outra realidade. Então tudo vai depender da matriz que está sendo construída nesse tipo de avaliação. Exato. Coisa que não se discute aqui. Exatamente. Você vai avaliar se o aluno sabe ler ou escrever, ou interpretar. Isso em qualquer local é a mesma coisa. O problema é que o Gustavo é economista, ele só enxerga número,
né? E aí não adianta querer discutir o fator social com quem só enxerga número. Aí vai me desculpar, mas vai ser inútil isso. Outro mito, que é divulgar a nota do IDEB na porta da escola, estigmatizaria os alunos, ou seja, isso para ele é um mito. Sim, tá. não, tá, na minha opinião, considerando as ideias Gustavo Yospianas, eu acho que a nota do aluno deveria ser colocada no braço dele. O louco. Não, porque não tem nenhum problema. Qual é o problema? Já pensou? Qual é o problema? Você, fulano, você não vai falar agora porque você é um aluno 3. Não Não. pode? Você coloca um Fala o bracelete. aluno 9. Você coloca Quero conversar com o aluno 9. Isso, você coloca um bracelete nele, né, com uma faixa vermelha. Não é nem um pouquinho de preconceito nem não, nada. claro que não. Hitler fez muito bem isso na Alemanha e não teve Colocou nenhum problema. estrelinha em todo mundo, né? Nos Então, judeus, qual é pra o saber problema, quem era. gente? Oxe, sinceramente, eu não estou vendo nenhum problema nisso. Colocar na escola assim, esta escola é 9, por exemplo, uma hipótese, é 9, essa Sim. escola é 10. Aí o outro lá, essa nossa escola é 2. Isso vai E as- estigmatizar Não. o aluno que está ali. Não, mas as crianças, Não. elas vão continuar indo para a escola felizes e contentes sem nenhum problema. Olha, queria que isso vingasse se você, Gustavo, colocasse o seu filho nessa escola 2, escola 3. Vamos ver se você faz isso. A divulgação das notas do IDEB nas escolas é uma campanha que defendo há algum tempo. A medida já foi aplicada em estados como Minas Gerais e Goiás e até o momento não foi constatado nenhum prejuízo psicológico aos alunos, nem nas escolas com as piores notas. Não há explicação lógica em pensar que uma criança seria humilhada por saber que estuda em uma instituição que não está oferecendo um bom ensino. Pelo contrário, a divulgação dos dados educacionais deve servir para que as famílias cobrem melhorias e, ao mesmo tempo, para que as escolas tomem consciência de que precisam melhorar. Bom, Eu acho que são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. São cara, duas coisas mistura diferentes. tudo. Está misturado. Os dados, primeiro, os dados são públicos. São Tá, públicos. a gente- Todo mundo tem acesso. Você entra no site do INEP, se você estiver no estado de São Paulo, entra no site do IDESP, se você estiver no Paraná, entra no site do IDEP, do IDEP, né? E vai por aí. E por aí vai, cada estado tem o seu. Muito bem, até aí não tem nenhum problema, o dado é público. Na escola que eu trabalho, a gente tem um mural, inclusive, com vários gráficos, índices, que mostra a situação da escola, e não é lá muito bem, né? Enfim, eu tenho que falar a verdade, não é lá muito bem, não tem lá os seus melhores gráficos, mas enfim, a gente utiliza isso como uma forma de realmente estudar e colocar para os alunos a necessidade de melhorar os índices de avaliação das escolas. Agora, daí colocar como o Gustavo, por exemplo, Uma propõe placa na escola. uma placa na escola. Não, já fala. falei, coloca logo no aluno aqui, ó. Põe um triângulo, põe uma estrela, põe, né? Uhum. Agora, Universidade pública deve ser gratuita. Eu discordo. Eu Não, acho volta que lá. nesse momento. Não, ele diz um mito. Né? deve ser A universidade gratuito. deve ser- Eu discordo. Ela tem que ser A paga. universidade pública tem que ser paga. Isso é um mito, Né? então. Principalmente quando as pessoas mais abastadas frequentam Porque a universidade frequentam pública a é escola, elitista. né? Frequentam É a da universidade elite, pública não é do para povo. ficar fumando baseado ao invés de assistir aula, para ficar enchendo a lata de vinho ao invés de assistir aula, e quem paga isso é Como nós, o povão. o contribuinte que não tem acesso à universidade O pública. problema da universidade pública é que ela é para o pessoal da elite, né? Para os bonzão. E A não pro cobrança de mensalidade para alunos ricos foi uma das primeiras bandeiras que defendi. Quando fui aprovado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde estudei apenas 3 semanas antes de ir para os Estados Unidos, cheguei a procurar a reitoria para que eu pudesse colaborar com a instituição de alguma forma, pagando mensalidade ou fazendo doações. Minha família pagou pelo ensino básico e não via razões para eu estudar gratuitamente no ensino superior. A universidade negou minha tentativa veementemente. A prática funciona perfeitamente em outras nações, como Austrália, Reino Unido e Chile, que recentemente anunciou a gratuidade a todos os alunos. Será um retrocesso em um sistema educacional que colocou o país entre os melhores do mundo. No Brasil, é fato conhecido por todos que os aprovados em instituições públicas vêm de grupos econômicos mais favorecidos
e a maioria esmagadora dos alunos mais pobres acaba em faculdades privadas de baixa qualidade. A cobrança não prejudicaria o sistema de ensino e traria subsídios para financiar os estudos de quem precisa. Nesse aspecto até que ele não está tão errado assim, né? Já não, que quem frequenta a escola, a universidade pública, realmente para não falar que eu só estou batendo, para não falar que nesse ponto concordamos. Mas porque ele está tocando em outro ponto que é no ensino superior. Exatamente. E não na educação básica. Não na básica. A sociedade está engajada na melhoria da educação. Isso é outro mito. Isso mesmo. Com a frase eu concordo. Queremos escola padrão FIFA lá, né? É socialmente aceitável ter um discurso que mostra preocupação com a educação. Os políticos conhecem muito bem. Mas a maioria das pessoas não se importam realmente, né? Numa pesquisa do INEP com pais e alunos, mostrou que em uma escala de satisfação de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito, a nota média dada pelos pais à escola de seus filhos foi de 8,6. Se as famílias brasileiras apontam esse nível de satisfação com o ensino público, muito dificilmente elas irão protestar por melhorias. É preciso ponderar, contudo, que esses dados não revelam falta de interesse por parte das famílias. Em muitos casos, os pais que não têm instrumentalização para medir a qualidade da escola, pois se quer terminar o ensino básico, né? Para um pai é muito difícil conviver com a ideia de que o filho está com problemas na escola e que ele não pode ajudar. Se ele sabe que tem um problema, mas não consegue apontá-lo, acaba se baseando em critérios mais palpáveis, como o recebimento de uniforme, transporte e outros fatores que não estão ligados diretamente ao aprendizado do aluno. Para reverter esse quadro, é preciso voltar um passo anterior, mostrar a ele a realidade do sistema. O engajamento vem depois da conscientização do problema. O problema está aí, a qualidade não é de educação, a educação não é de qualidade, a corrupção corre solta, né? Agora o problema é brigar por qual tipo de educação. Vamos cobrar, né? As manifestações mostraram aí as principais bandeiras. Você faz uma pesquisa sobre satisfação. Você está satisfeito ou insatisfeito com a escola? Bom, primeiro, você sabe para que serve a escola? O pai e a mãe sabem qual é o objetivo da escola? Ele acompanha o estudo do filho para saber se há... Como é que essa satisfação... A nossa sociedade é hipócrita, né? Ao mesmo tempo que eles cobram, queremos melhor educação. O cara cabula a aula na faculdade, bicho. O cara é maior de idade, está na faculdade. Vai lá pro barzinho, né? O cara vai reclamar que o professor passa muito texto para ler. O curso de pedagogia, o camarada vai lá reclamar. O cara vai... A coordenação que... O camarada tá lá dando aula, tá lá explicando, o outro tá dormindo, tá desenhando, tá mexendo no Facebook. É a tecnologia em sala de aula. A molecada vai brigar que é uma escola de qualidade, que não faz lição de casa, não pega o livro para ler, não questiona a aula do professor. Não... E isso faz parte do cidadão consciente. Faz parte, né? Um outro mito, segundo ele, é que o ensino brasileiro está melhorando na velocidade desejada. Bom, esse é um mito mesmo, né? Governantes e até órgãos internacionais como Unesco e OCDE gostam de ressaltar o crescente esforço do Brasil para melhorar. Esforço sim. As melhorias, porém, são pífias. Eu nem vejo esforço. Eu vejo programas que destinam dinheiro para algum lugar para alguém ganhar dinheiro. Aí a gente volta naquele ponto em que a qualidade melhoraria com mais dinheiro. Né? Eu não vejo de forma concreta algo que vá realmente melhorar a qualidade de vida do professor e, consequentemente, fazer com que esse melhore a qualidade da sua aula. Ele fala aqui que a qualidade da oferta definitivamente não traduz o discurso feliz eleitoreiro. Aí você está certo, eleitoreiro mesmo, de muitos porta-vozes, né? É como um pedreiro que trabalha em 3 obras diferentes todos os dias. Bicho, o cara não aguenta. O cara não aguenta. Não tem como, né? Existe o cansaço físico. É isso que eu quero que ele entenda. Mas é difícil. Tem que levar em conta isso aí, né? Enfim,
Agora, realmente, a qualidade da educação tá... E não está melhorando também, não. A velocidade desejada. A gente está comemorando décimos. Um plano nacional de educação que demorou 4 anos para ser aprovado e tem mais 6 para terminar, você acha que velocidade é essa? Só se for comparado com uma tartaruga. Daquelas de 300 anos ainda, né? Mas enfim. Bom, esse é Gustavo Iosp, né? Você pode adquirir o livro dele onde você quiser, se não quiser também não adquira. Mas esses são os 12 mitos apontados por Gustavo Iosp. Como é que é o nome do livro dele aqui? Vou falar novamente. O que o Brasil quer ser quando crescer. Editora Objetiva. Mas isso aí, eu acho que em alguns pontos ele até acerta, né? Outros ele será que a gente vai ganhar um livro do Gustavo Iosp autografado? Duvido, eu dou. Não, eu leio, com o maior prazer. Não, mas nós temos que ler. Nós temos que ler tudo. Tem que comprar. Né? Infelizmente, se você quer ser será um crítico... Será que ele vai na Bienal? Se ele for na Bienal, eu tiro foto com ele, autógrafo, posto no Face. Se a gente quer criticar, a gente tem que conhecer. Sim, a gente tem que conhecer. Né? E tem que ler com o espírito isento de... Quer goste ou não. Né? Isento de qualquer preconceito, de qualquer ideia preconcebida. Que é para poder entender o que a pessoa está dizendo. Né? Necessariamente não quer dizer concordar. É isso aí. Bom, vamos lá? Vamos lá, mais um intervalinho? Então tá bom. Mais um café. Vamos nessa. Já voltamos já. Você está no Cultura Online e na Rádio Internacional Lusófona. Continue ouvindo o programa E Agora José.